Agora no programa Atividade no Esporte. Papo de Boleiro. Um bate-papo descontraído com jogadores de futebol do passado e da atualidade, trazendo à tona histórias de sua carreira, vida pessoal e curiosidade. Papo de Boleiro é o Atividade no Esporte, mostrando um lado mais pessoal e diferente do entrevistado. Muito bem, hoje no Papo de Boleiro, o Sérgio Lopes entrevista nosso Dedeco, o eterno presidente. Alô você, ligado com a gente pela Atividade Sertaneja, em mais um Papo de Boleiro. Hoje vamos trazer aqui o nosso convidado, Manuel Luiz de Souza, presidente do Clube Independente de Abaeté, numa rica história aí nos anos meados de 70 aí, né? Mais de 20 anos à frente da presidência do Clube Independentes de Abaeté. Vai falar muito sobre o futebol do nosso passado, uma história linda aí, né, do Manuel Luiz de Souza. Para quem não conhece, Dedeco, né? Natural da cidade de Abaeté, filho aí do senhor Antônio Luiz de Souza e de dona Jandira do Amaral, uma família de 8 irmãos, né? Hoje atualmente aposentado, nosso Dedeco. A gente foi uma residência dele, trouxe ele aqui pra gente bater esse papo aí no Papo de Boleiro. Esposa aí, casado com a dona Nadir Silva de Souza, 3 filhos, uma história bacana. É isso aí, vamos conversar um pouquinho agora com o nosso Dedeco e falar, né, do Clube Independente de Abaeté, que foi uma de suas paixões aí, ainda é, né, porque, né, o nosso Dedeco à frente do Independente, várias conquistas, vários grandes jogadores, e essa história é bacana. Começa ali em seu hotel, né, o convite feito aí pelo presidente atual da época, Ari Osvaldo, juntamente com o seu parceiro Limão. Foi até o Hotel Regente, na cidade de Abaeté, convidar o proprietário, Manuel Luiz de Souza, Dedeco, para ser o presidente do Independente naquela época. Mas quem vai contar essa história é nosso Dedeco. Bom dia para todos, bom dia para o meu povão querido de Abaeté, um abraço a todos. Bom, eu trabalhava no Hotel Regente, em Abaeté. Fins de 69, por aí, princípio de 70, nos anos 70. E quando, surpreendentemente, numa segunda-feira, por volta de 7h30, 8 horas da noite, eu recebi com muito prazer o senhor Arisvaldo Pereira da Silva, o Arisvaldo, funcionário da Sertaneja, depois advogado nosso aqui em Abaeté. E um antigo amigo, que até hoje somos companheiros, é meu compadre, é o Limão. Eu perguntei o que estava acontecendo, se tinha dado algum problema e tal. Ele falou, não, nós viemos te fazer um convite para você pegar a presidência do Independente. Eu fiquei assim surpreso e tal, falei com ele, eu não tenho condição de mexer com futebol não, tal, estou fora de forma disso. Vamos deixar isso para outra, arranja outra pessoa. Não, é você mesmo. Aí, tanto eles insistiram, eu aceitei. Eles falaram, então de agora em diante, você é o presidente do Independente. Vou te dar a chave e tal. E assim aconteceu. No outro dia, por volta das 10, 11 horas da manhã, chegou no hotel o Dr. Eduardo Soares Faria, nosso antigo Dr. Dito, saudoso Dr. Dito. E ele chegou, desceu do carro, veio, me abraçou, me deu os parabéns por ter pegado o cargo, prontificou que ele ia ajudar o Independente no que ele pudesse, eu podia procurá-lo. Dedeco, Dr. Dito, né? Para quem dessa geração de hoje, né, às vezes vê falar Dr. Dito, mas o Dr. Dito Eduardo, que leva o nome, né, que o estádio leva o nome dele, Eduardo Soares de Faria, é o Dr. Dito. Esse que você acabou de dizer que foi te visitar quando ficou sabendo que você seria o novo presidente do Clube Independente de Abaeté. Dr. Dito é o fundador do Clube Independente de Abaeté, não é isso? Fundador do Independente. Foi inaugurado no dia 31/5/49. Isso, o Clube Independente de Clube Abaeté. Independente de Abaeté. Mas dando prosseguimento, né, na nossa entrevista aqui, no nosso Papo de Boleiro, muito bom, né, receber você aqui com a gente, com essa história bacana, que a gente foi atrás aí, procurar grandes jogos, grandes histórias, grandes fatos. Esse convite feito pelo Ari Osvaldo, que era o atual presidente na época, juntamente com o Limão, que era ex-atleta ou ainda jogava? Não, ex-atleta. Ex-atleta, mas jogou pelo Clube Independente de Abaeté. Jogou muitos anos. Isso, o Limão, né? Fez esse convite, aí você resolveu abraçar essa causa. Uhum. E a visita lá no campo?
na primeira visita sua no Clube Independente de Abaeté? Eu comecei, eles me procuraram numa segunda-feira. Na terça-feira à tarde, eu já estive no campo. Para dar uma olhada, ver como é que estava e tal. Eu abri, vi aquilo tudo e tal. Eu tinha lá mais ou menos uns 15 a 20 atletas, eu não conhecia ninguém. Chamei a turma lá no centro do gramado e bati um papo com eles e todo mundo foi aproximando e ficou satisfeito e tal. E aí eu já fui acostumando com o clima que era e tal, e foi aparecendo jogadores, até que formamos um time. E nessa época, né, no campo do Independente havia um vestiário, e lá no cômodo também lá do vestiário morava, né, um dos atletas, né, que fez uma linda história também junto durante o seu mandato lá de presidente, né? Morava o Zezé, o elemento que foi um dos melhores jogadores do Independente na minha época. Infelizmente ele teve um derrame e já faz uns 10 anos ou mais que ele está acamado. Mas até hoje ele ainda está doente com o Independente. Quando ele vê uma pessoa do Independente, ele ri e acha bom. Isso, Zezé Curraleiro, para quem não conhece, é o Zezé casado com a Líndia, né? Justamente. Isso, foi um grande meio-campista, com uma história, né, no futebol amador, já atuando pelo CAP, pelo Independente. Eu acho que ele chegou a jogar no Atlético de Abaeté? Que eu saiba, não. Não. O Zezé foi trazido de Pompeu para cá por você? Não, pelo Orisvaldo. Pelo Orisvaldo, isso. Fez uma grande parceria ali com o nosso saudoso Dudu também, né? Que era um grande jogador, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas aí vamos aos trabalhos, né? Da sequência. Assumiu um clube, né? Sem conhecimento, assim, do que estava acontecendo. Você fez a visita, sabia que teria muito trabalho pela frente. Né? E a primeira visita já deixou assim meio um pouco constrangido. Mas deu sequência ao trabalho. Faltava uniforme, faltava muita coisa. Faltava tudo. O início é muito difícil, né, Dedé? Difícil demais. Eu, na primeira semana mesmo, eu e o Limão resolvemos a sair da cidade em prol de jogadores e para comprar material para o clube. O doutor Eduardo me procurou e deu um dinheiro para poder ajudar para comprar os uniformes. E nós saímos, passamos em Pompéu, passamos em Sete Lagoas. Depois, na volta, nós voltamos, passamos por Pedro Leopoldo. Lá em Belo Horizonte, nós fomos somente em 2 casas de material esportivo. Já compramos um uniforme, lá na casa Ralier, 2 uniformes. Um branquinho e um vermelho e branco. Uniforme completo. Compramos 30 pares de chuteira. O irmão achou que era até um exagero. 5 bolas e tal. Botamos aquilo no carro. De lá, nós fomos para Divinópolis. Chegando em Divinópolis, já quase à noite, nós procuramos, arranjamos 2 atletas lá. Tinha uns conhecidos lá, que era, inclusive o Elcim, que jogou aqui a Abaeté há muito tempo e mudou para lá. E ele que me informou e andou comigo lá para mostrar esses jogadores e convidados. Nós trouxemos Felpa e Eufrásio. Eufrásio é o meio-campista que era funcionário da compadre, uma pessoa muito boa, muito educada, um rapaz alinhado. As suas 3 primeiras contratações, o Felpa, Eufrásio e o Elcim, que tinha ido para lá. Não, o Elcim mudou daqui para lá, não jogou aqui não. Não jogou aqui não. E aqui tinha uma turminha aqui, assim, mais fraco e tal. E o Zezé já estava no Independente. O Zezé era o melhor jogador do Independente na ocasião. Depois nós contratamos mais um punhado de jogadores e ficou aquele vai e vem como todo clube faz. Isso, porque termina uma temporada, renova, contrata uns, contrata novos jogadores, alguns, né, transferem de clube. Isso. Tinha grandes duelos aí com o Atlético Independente, então, até os jogadores de Abaeté naquela época também. Quando você chegou no Clube Independente de Abaeté, o Atlético já tinha um time? Tinha. Formado? Formado, arrumado. O Benero, o treinador, o Benero, nosso Benevides, que também participou com a gente de uma entrevista, né, de um papo de boleiro. Nosso Bené, um abraço a ele também, curtindo a gente aí. Voltando aqui, né, na história, na sua passagem, né, rica lá no Clube Independente de Abaeté, que todo mundo comenta a passagem
Dedé, com grandes jogadores, com grandes jogos, né, com títulos. Vamos falar um pouquinho dos torcedores ilustres daquela época, né? Você como me disse aqui, Dona Alvarina, Chiquinho Marceneiro, torcedores que todo domingo estavam ali agarrados, esperando o horário do jogo para acompanhar o Clube Independente de Abaeté. Professor Laércio. Professor Laércio. É muita gente. Isso. Tobezinho. Eram umas tardes maravilhosas ali no Clube Independente de Naquela Abaeté. época, tanto no Atlético quanto no Independente, o povo parece que gostava mais do futebol do que na atualidade. Lá quase todo mundo ia para os campos, nos jogos. Chegava no Atlético, embora eu nem entrava no campo do Atlético. Mas lá era sempre lotado. No Independente, pela Dia de mesma clássico Independente e Atlético, com o mando do Atlético, você não ia no campo? Não. Ficava em sua casa? Eu tive um probleminha lá e decidi comigo mesmo de não voltar lá mais. E eu ficava em casa, eu saía para outros lados e tal, mas não tem nada contra ninguém no Atlético lá. O Bené toda a vida foi meu amigo. Eu acabava o jogo do Atlético, no outro dia eu ia lá, você perdia, eu gozava lá e tal. Eu gostava de ir para a barbearia dele, bater papo com ele. Pessoa muito fina. Muito fina, muito. Não tem nada contra ninguém do Atlético. Mas era legal, o presidente que não ia no campo do adversário, né? Do principal adversário. Muito legal, viu, Dedeco? Muito legal mesmo. Isso mostra, né, o orgulho, né, que você tinha de estar ali na frente da presidência do Clube Independente de Abaeté e gostar bastante do Clube Independente de Abaeté. Voltando aqui a falar, né, dos grandes jogos que vocês fizeram, as grandes histórias, esse jogo, né, de 15 de dezembro de 74, né, da equipe formada, já se chegou lá em 69, no final de 69, em 74, fez um grande time, foi até Belo Horizonte, né, enfrentar o Júnior do Atlético, fazer uma preliminar de um clássico em 74, né, o clássico Cruzeiro e Atlético de 74, que terminou 2-1 pro Cruzeiro, mas o seu jogo lá, o Clube Independente de Abaeté contra o Júnior do Atlético, 1-0 pro Clube Independente de Abaeté com o gol do Dudu, é isso? Não, 1-1. Ah, foi 1-1 o jogo. Então 1-1 o jogo, Atlético, Júnior do Atlético e Clube Independente de Abaeté no Mineirão, numa preliminar que tinha 103 mil pagantes. Justamente. O Independente entrou em campo lá com Elvésio. Elvésio, para quem não conhece, é o Roia, né? Elvésio, Dirceu, Paulinho, Nerci e o Deusman. O Joaquinzinho, o Zezé Corraleiro e o Daniel. O Dudu, o Crush e o Meirelles. Infelizmente, desse time, 5 já se foram. No caso aqui, por exemplo, a gente tem aí o Roia, né? Que é o goleirão, Elvésio Roia, Dirceu. Nesse time, que eu falo que já se foram assim, já morreram. Pois fala assim, no caso aqui, 3 irmãos atuando nessa partida também, né? 3 irmãos. Dirceu, o Deusman e o Daniel. E dessa turma toda, nós perdemos o Joaquinzinho, perdemos o Daniel, perdemos o Dudu, perdemos o Zezinho Meré. Parece que tem outro. Dirceu, né? Daniel, Dudu, Meirelles, Joaquinzinho. E Joaquinzinho. Isso aí, né? Hoje nós temos aí para contar essa história também, né? Com a gente ainda, Roia, Nerci, Paulinho Mendes, Deusman. Você esqueceu o Dirceu aí. E o Crush, né? Eu falo assim, vivo, né? Vivo. Desse jogo, desses 11 titulares aí, hoje nós temos aí Roia, Nerci, Paulinho Mendes, Deusman, Crush e o Zezé Corraleiro. Joaquinzinho era de onde? Joaquinzinho é irmão do Orisvaldo. Irmão do presidente? Que te fez o convite? Irmão dele. Era um bom jogador? Bom jogador. Joaquinzinho. História bacana, né? O Clube Independente de Abaeté foi até Belo Horizonte, numa tarde, né, de 15 de dezembro de 74, fazer a preliminar do jogo entre Atlético e Cruzeiro, enfrentar o Júnior do Atlético, empatando em 1-1, né, com o gol do Dudu pro Clube Independente de Abaeté. Nosso Dudu aí, né? Saudoso Dudu aí. Muita história, né? Vamos falar um pouquinho também das amizades no futebol, né? Limão é o grande amigo do futebol? Muito meu amigo, meu compadre. Gosto demais dele. Pessoa muito boa. Fez várias viagens
com a delegação do Independente, juntamente com você? Ele trabalhou no Independente até quando foi mudar para Nova Serrana. Hoje ele mora em Nova Serrana. Mora em Nova Serrana. Isso, Limão. Forte abraço ao Limão aí, né? Compadre do Dedé. Jogador, vamos falar de um grande jogador, né? Que você viu jogar no futebol amador e jogou pelo Clube Independente de Abaeté também. Leonildo, né? Leonildo, excelente jogador. Leonildo era da cidade de? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Leonildo é que tinha um irmão, Leozino. Leozino. É os dois irmãos, cada qual melhor que o outro. Porém, nós aqui, o pessoal gostava mais do Leonildo. O Leozino chegou a ser até profissional. Leozino tem uma história. Leozino tem uma história bacana que você me contou, né? Que estava em Batatais, na cidade de Batatais, cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, jogando lá. E tinha uma final aqui em Abaeté. Você fez uma logística bem rápida aí, né? Num Corcel 2, né? Para buscar o Leozino, né? Leozino, para jogar esse jogo aí, essa final contra o time da Cooperativa, é isso? Ele decidiu, era decisão independente e Vaquinha, falava Vaquinha. E estava precisando mais um meio de campo. E eu liguei para ele no sábado de manhã. Ele falou que estava de folga lá até terça-feira, que tinha que apresentar no clube lá terça-feira de manhã. E foi um carro lá e trouxe ele. Ele veio, jogou. Depois do jogo, ele foi embora. Eu mandei levar ele lá também. Lá na cidade de Batatais, em São Paulo, né? É vivo ainda, Leozinho, Leonildo? Vivo, todos os dois. Vivo ainda. Vamos dar sequência aqui no nosso papo de boleiro, muito legal, né? Falar do Clube Independente de Abaeté. A gente também tem uma historinha lá, não muito grande como a do Dedeco, mas a gente tem também para passagem boa lá, né? Nos meados de 2000 até 2010, por aí. Vamos falar dessa seleção aí de todos os tempos, né? Que você gostou muito aí do Clube Independente de Abaeté, sob o seu comando aí, ó. Roia, Dias, Nerci, Paulinho, Cilinho, Lício, Zezé, Irineu, Dudu, Mauricinho, Zulu e Peninha. Esse era um time de encher os olhos, né? De qualquer torcedor, inclusive do vermelho e branco, não é isso, Dedé? É o time de 75. É o time de 1975. Um grande time aí do Clube Independente de Abaeté, né? Roia, Dias, Nerci, Paulinho Mendes, Cilinho, lateral esquerdo. Lício, Zezé, Curraleiro, Irineu, Dudu, Mauricinho e Peninha. O treinador dessa equipe era o Limão? Rapaz, eu não tenho certeza não. Mas trabalhou de treinador também. Já tinha ido embora para Nova Serrana. Já tinha ido embora para Nova Serrana. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí também, contar um caso aqui engraçado, que o pessoal gosta bastante, né? O jogo lá de Lagoa da Prata, né? O jogo de volta, né? Com o nosso árbitro Antônio William Gomes, é isso mesmo? É isso mesmo. Esse árbitro deu trabalho? Não deu trabalho. Lá foi um jogo, nós fomos convidados para fazer um jogo lá, que é a Liga de Lagoa da Prata, e convidou o Independente para participar de um torneio. E nós fomos lá para inscrever o torneio. E fizemos amizade lá com o pessoal, daí o presidente lá falou: você tem jogo para esse final de semana? Não tem não, nós estamos de folga. Vamos fazer um jogo amistoso, traz seu time que vai fazer um amistoso aí e tal. E meu time também é quase tudo estudante, maioria fora, vem só no final de semana, não treina e tal. Podemos fazer, ué. Aí ele pegou e falou assim: vamos fazer o seguinte, vocês vêm aqui domingo e no outro domingo nós vamos em Abaeté. Aí combinado. No domingo nós fomos. Chegando em Lagoa da Prata, um movimento danado, ia ter festa lá, no sábado e tal. Fomos pro campo e tal. O treinador dele chegou perto de mim e falou assim: olha, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, brincadeira, viu? Você trouxe o time completo? Trouxe. Então vai dar um jogo bom. Informar que seu time é muito bom. Aí passou. Começou o jogo, eles fizeram em nós 4-0. A equipe de Lagoa da Prata. Terminou o jogo 4-0 para eles. Aí eu confirmei com ele no domingo seguinte em Abaeté. Meio magoado, né? Porque levou um 4-0 com um grande time, né? Mas o time dele também era muito bom. Muito bom. Aí teve um festival do chopp lá no sábado. E ele tinha falado que o jogador que fosse no festival do chopp não vinha com a delegação para Abaeté.
pro jogo de volta aqui em Abaeté. E ele perdeu, acho que um negócio de 8 ou 9 jogadores titular. E veio com a meninada assim, boa de bola, mas mais nova, sem experiência. E aqui nós estávamos estreando um uniforme novo e a turma muito empolgada. Aí então, busquei o juiz que chegou às 11 horas da manhã, fui levá-lo para o hotel para tomar banho, almoçar e tal, para esperar o horário do jogo. Os árbitros dessa época vinham do departamento de futebol amador de Belo Horizonte, é isso? Seleção amadora de Belo Horizonte. Levei eles lá pro hotel, ficaram lá, quando foi lá para as 2 horas, um dos juízes saiu lá e falou comigo. 3h30, o senhor leva a gente lá pro campo? Falei, perfeitamente, para ficar tranquilo e tal. Aí eu peguei e falei com ele, escuta, nós jogamos lá domingo passado, lá no campo deles, perdemos de 4-0. E hoje o time deles está todo mudado, está uma meninada nova. Mas nós não podemos perder essa partida, não. Está todo mundo empolgado, estreando o uniforme e tal. Eu vou te dar R$100 pra você ganhar esse jogo para nós. Ele falou, não posso não, tem meus colegas, nada. Eu falei, então eu vou dar 100 para cada um de vocês. Ele pegou e falou assim, bandeira não ganha jogo, não, senhor, me dá os 300 e deixa comigo. Eu falei, pode, combinado. Olha lá, ainda tem que ganhar. Mas eu não estava acreditando que o treinador falou que o time tinha vindo desfalcado, porque eles usam essa tática. Né? Isso. O que aconteceu? O time veio arrumadinho, mas a meninadinha nova. Realmente os jogadores dele que foram no festival de show não vieram. Não apareceram. Nós sapecamos deles 5 gols, 5-0 a favor do Independente. Aí, a hora que acabou o jogo, eu lá conversando, cumprimentando os jogadores e tal, o treinador, o juiz veio, passou-se perto aqui, levou o braço assim no meu ombro e falou assim, nunca teve tão fácil assim. R$300 aqui. Tá no bolso, né? O time jogou demais, fez 5-0, ele ainda levou mais 300 cruzeiros na época, né? Isso era normal aqui na região. E vai ter que o velho do Zico, hoje falecido, fazia a mesma coisa, todo jogo ele comprava juiz. É um treinador que eu conheço, que eu nunca vi falar que ia comprar juiz, é o Bené. Nosso Bené aqui do Atlético. O Bené é um homem sério, tudo. O Bené com muita sinceridade. Eu não sei nada que desabou na conduta dele. Não tinha nada disso com ele. Mas são histórias da bola, né? O rei de compra de juiz é o Chico do Soca no Pompeu. O Chico do Soca. Mas você deu a volta no Chico do Soca, né? O Chico do Soca, o Independente foi jogar lá em Pompeu. O jogo estava 1-0 para nós e o time deles jogando mal, estava faltando 1 ou 2 jogadores, não sei e tal. E ele gritando com o juiz, dando sinal, até que o juiz arrumou um pênalti lá, empatou o jogo e no último minuto eles ganharam o jogo. Quando terminou o jogo, nós saímos, passamos perto da rodoviária, numa lanchonete lá, turma lanchando lá e tal. E eu olhei assim, eu vi o outro da sertaneja lá que ia para Belo Horizonte. Então, o juiz da partida, na porta sendo gol, aí o Chico dando umas caixinhas de doce e tal, e depois tirou Um trocado. um trocado lá de R$100 para ele, deu para ele lá. Eu falei, tá. No domingo seguinte eles vinham pagar o jogo conosco aqui. Isso, um jogo entre Cap e Independente, hein? Eu peguei, virei pro juiz na cara dura, antes de entrar em campo. Precisamos ganhar o jogo. Eu falei assim, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Pode, só você querer, ué. Aí falei, então, como é que fica então? Sai o quê? Sai o quê? Eu dá 100. Tá bom, tá bom. Então tá jogo. E fomos pro jogo. O carro completo, que trem e tal. E o Chico do Soca tinha dado no domingo anterior R$100 para ele. Pro juiz e mais umas coisas. Só que acabou o jogo. O Chico levantou, saiu lá da arquibancada e veio, entrou no portãozinho lá e veio pisando no ar. Chegou a primeira vez que um juiz
me passa pra trás no futebol. Mas Nunca aí o fui jogo, passado. o jogo tava 0-0. Já 0-0 e aos 30 e tantos minutos a bola veio assim, o Dudu entrou mais, saiu da ponta, caiu mais no meio. E eles cruzaram a bola da lateral esquerda, o Cruz correu na esquerda e cruzou. Aí ela veio pra ele, não deu quando matar no peito, deu um tapinha nela assim, chutou, fez o gol, 1-0. Aí ficou 1-0 pra nós. E eles ficaram magoados, foi porque foi claro. A mão foi escancarada mesmo, né? Qualquer menino viu que. Foi mal, o gol foi irregular. Aí o Chico veio bravo demais. Você comprou o juiz? Você comprou o juiz? Eu falei assim, comprou você, comprou ele aí e encheu ele de doce, dá pra comer o resto do ano. Aí eu peguei e falei assim, Chico, eu fiz a mesma coisa que você fez lá, pra você sentir todo mundo, você tem que respeitar. Você não respeitou, te deu troco. Eu peguei e falei assim, eu não compro joelho. Eu falei, compra, ele tá com um cheque seu aí de 100. Eu já troquei o cheque pra ele. Aí peguei o cheque de 100, seu, e dei ele 200 em dinheiro. Eu dei ele 100 também. Aí ele falou assim, você tá com meu cheque? Foi toque. Quer trocar ele pra mim? Ele enfiou a mão no bolso e tirou 2 notas de 50 e me deu. Falou assim, o único que me passou pra trás no futebol foi você, viu? Ninguém mais passa pra trás. Grandes histórias do nosso Dedeco, né? Presidente. O presidente tem que remexer e mexer os pauzinhos, né? Eu não me sinto envergonhado. Não, essa é a história do futebol. Porque todo time, se 90% dos clubes do interior, tudo faz essas jogadas. Uns tipos de jogada desse tipo. E os presidentes que ficam à frente da equipe, quer que a equipe vence. Vamos citar um caso, um presidente marcante da história, Eurico Miranda. Defendia o Vasco a unha e dente. E os visitantes pro futebol profissional. As equipes iam jogar com o São Januário com o Vasco, e ele trancava as portas dos vestiários, pintava o vestiário.